Seja o bom samaritano. Essa palavra de hoje está em Lucas, capítulo 10, versículo 25. Um homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de colocar Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus perguntou: O que está escrito na lei? Como é que você entende? E ele respondeu: Ame o Senhor seu Deus com coração, alma, forças e entendimento e o seu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe respondeu: Você está correto, vá e faça isso mesmo, e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? E Jesus então contou essa história dizendo: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa, lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se e deixaram esse homem semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo naquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo aquele homem, também passou de largo. Mas um samaritano que seguia o seu caminho passou de perto e, vendo aquele homem, se compadeceu dele, se aproximou, fez curativo nos ferimentos, aplicou óleo e vinho, e depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal e levou ele para uma hospedaria. E quando chegou lá, separou 2 denários, entregou ao hospedeiro e disse: Cuide desse homem, e se ele gastar mais, quando eu voltar, eu vou pagar. Jesus então perguntou para o mestre da lei: Qual desses 3 homens parece ter sido o próximo daquele que caiu na mão dos ladrões? E o intérprete da lei respondeu: É aquele que usou de misericórdia. Jesus disse: Então vá e faça o mesmo. Olha que interessante que a gente pode aplicar na nossa vida. Jesus estava sendo provado, colocado à prova, estavam testando Jesus. Aliás, fizeram isso várias vezes com Jesus, mas observe que o nosso Senhor nunca perdia a calma. Ele sempre dava a resposta que era necessário dar, mas sem perder a calma. Então, aplicando isso para nós também seremos provados, testados. Quando isso acontecer, não perca a calma não. Fale o que tem que falar, fale da palavra de Deus, mas jamais perca a calma. Outra coisa importante você observar é que aquele homem, aquele mestre da lei, ele conhecia a lei, ele já sabia o que tinha que ser feito, mas no seu coração ele não praticava. Isso nos mostra que não adianta nada você saber o que tem que fazer e não faz. O livro de Tiago diz que peca aquele que sabe fazer o bem e não faz. Da mesma forma, não adianta conhecer a palavra de Deus e não viver. Pois bem, como é que a gente faz para ser como aquele bom samaritano? Observe que na história Jesus conta que passou ao largo, ou seja, não deu nem bola para aquela pessoa, o sacerdote e o levita. O sacerdote e o levita, se fôssemos fazer ali talvez até meio de modo grosseiro, uma comparação nos dias de hoje, poderia ser, por exemplo, um pastor ou algum obreiro ou alguém da área do louvor, enfim, pessoas envolvidas com a obra de Deus. Essas pessoas passaram a vir aquele homem necessitado e tinham coisas mais importantes na cabeça deles para fazer do que ajudar aquele homem. Da mesma maneira, se você quiser ser como esse bom samaritano, você precisa priorizar pessoas. Você não pode priorizar agendas, priorizar hora, priorizar coisas para fazer, porque pessoas são mais importantes do que coisas. Observe que agora Jesus coloca na história o samaritano. Samaritano era alguém que o judeu não gostava, era o povo, digamos assim, inimigo. E Jesus coloca que esse samaritano foi quem ajudou aquele homem que precisava. Jesus fazia essas coisas, tenho para mim, de propósito, para mexer com o coração daquelas pessoas. 4 coisas que aquele samaritano fez que nós precisamos fazer também. Observe, a primeira coisa, ele ajudou o ser humano que era considerado inimigo. Judeus e samaritanos não se falavam, não se entendiam. E Jesus colocou que o samaritano ajudou aquela pessoa que talvez fosse judeu na história. Isso nos mostra que para sermos bons samaritanos, como aquele homem foi, nós precisamos ajudar qualquer pessoa, quer gostemos dessa pessoa ou não. Mesmo se essa pessoa se fizer nosso inimigo, nós temos que ajudar essa pessoa. Outra coisa, observe que o bom samaritano, ele não recebeu absolutamente nada em troca por ter cuidado daquele homem. Pelo contrário, ele ficou até em prejuízo financeiro, pois além de pagar os 2 denários, ele ainda disse: se gastar mais, quando eu voltar eu pago. Isso nos mostra, queridos, que para sermos como esse bom samaritano, a gente tem que dar tudo que nós temos e não esperar receber nada em troca, porque muitas vezes nem um obrigado a gente vai receber. Outra coisa que o samaritano fez, ele não teve nenhum tipo de honra, ele não teve nenhum tipo de gratidão, ele não teve nenhum tipo de obrigado. E outra coisa, ele fez o que era certo. Independente se você vai receber aplausos ou não, seu foco não deve ser esse. Independente se as pessoas vão ver você fazendo o bem ou não, isso não importa. Importa é, faça o certo. Faça o que tem que ser feito. Ame o seu inimigo. Ame aquela pessoa que fale mal de você. Fale bem de quem fala mal de você. Cuide daquele que descuida de você.
E dessa forma você vai estar sendo esse bom samaritano que Deus espera que você seja. Deus abençoe a sua vida.